Salve, rapaziada, vamos para mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, moleque. Botafogo empata em 0-0. Se eu não me engano, é o único 0-0 do Botafogo nesse campeonato, né, cara? Porque o único empate do Botafogo no Campeonato Brasileiro, ele foi contra o Santos, né, antes dessa partida. Então, o único 0-0 que o Botafogo teve até o momento no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o único jogo em que o Botafogo... Na verdade não, né, cara? O segundo jogo que o Botafogo não marca gol nesse campeonato, na penúltima rodada, o que mostra, né, cara, muito a solidez do campeonato do Botafogo. Né? A gente está na penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, e o Botafogo, ele simplesmente, só na penúltima rodada, ele vai para o segundo jogo dele sem marcar nenhum gol sequer, tá ligado? Bom, seguinte, rapaziada, se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente vai para esse jogo em que o Botafogo não jogou bem, a gente vai para um pouco para essa análise dessa partida. O Botafogo empatou no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro, né? Muito se fala sobre o gramado, né, cara? Eu acho que o gramado pode sim ter influenciado, por exemplo, na lesão do Tiquinho, né, cara, em algumas situações, mas eu não acho que seja a principal desculpa para o Botafogo ter feito uma partida ruim. Afinal, eu acho que o gramado é ruim para todos, né? Até mesmo pro Cruzeiro, né? Não à toa, né? O Cruzeiro, ele não ganhou no Mineirão ainda nesse Campeonato Brasileiro, saca? A gente falou isso no pré-jogo, né? O Cruzeiro, ele tem vários jogos dentro de casa, né? Óbvio, né? Como mandante, ele tem metade do campeonato até aqui, assim como todos, como mandante do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro, ele ganhou a maioria dos seus jogos no Independência. Ele ganhou do São Paulo, ele ganhou do Grêmio, empatou com o Coritiba, né? Teve alguns empates, alguns pontos conquistados, mas no Mineirão o Cruzeiro perdeu para o Fluminense, perdeu para o Fortaleza, para outras equipes, e hoje empatou com o time do Botafogo, tá legal? Bom, se inscreve aqui no canal Brown Fogo, que a gente está chegando aos 96.700, se eu não me engano. Vamos tentar chegar a 97 mil, rapaziada. Dá aquela moral pra gente e vamos pra cima para falar um pouco sobre esse jogo, tá? O Botafogo, ele começa num ritmo, né, cara, parecido com o ritmo que o Botafogo começa em basicamente todos os jogos fora de casa. Partidas em que o Botafogo vence, empata ou perde, tá? A gente já teve esse ritmo no início do jogo contra o Cuiabá, por exemplo, que o Botafogo venceu na Arena Pantanal. A gente já teve esse ritmo de jogo contra o Santos, em que o Botafogo empatou. A gente já teve esse ritmo de jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Botafogo perdeu, tá? E o Botafogo, ele começa dessa maneira contra o Cruzeiro, com o Cruzeiro, assim, no primeiro tempo foi bem equilibrado, sabe? Na verdade, assim, em chances criadas, a gente não teve tanta coisa nem para um, nem para outro. Nem o goleiro Anderson do Cruzeiro, que inclusive essa é a minha grande reclamação, acho que o Botafogo testou muito pouco o goleiro do Cruzeiro como goleiro reserva. É um goleiro que a torcida do Cruzeiro reclama bastante, é um goleiro que estava atuando porque o Rafael Cabral está suspenso. Então, é uma boa oportunidade para o Botafogo testar um goleiro que ele falha muito, né, cara, desde o ano passado, e que a torcida do Cruzeiro reclama muito, sabe? Eu não vou comparar aqui com ex-jogadores do Botafogo, tá, porque eu acho melhores, né, cara? Por exemplo, o Diego Loureiro. O Diego Loureiro era um goleiro que ele fazia boas partidas, mas falhava muito. Era uma situação até parecida com a do Diego Loureiro, mas o Anderson, eu sinceramente, né, assim, pelo menos na minha opinião, eu acho um pouco melhor, tá? Então, assim, eu acho que o Botafogo poderia ter testado um pouco mais o goleiro do Cruzeiro. Eu acho que o Botafogo entrou muito retraído. O Cruzeiro tendo um pouco mais de volume de jogo, tá? E o Botafogo, eu acho que poderia ter sido um pouco mais incisivo e mais agressivo nas respostas, mas eu não digo nem em termos táticos, tá? Eu acho que tecnicamente o Botafogo errou muito. Júnior Santos errou muito, Eduardo errou muito, Tiquinho Soares errou muito, tá? É importante ressaltar isso aqui, beleza? Enfim, o Botafogo, ele errou muito, cedeu um pouco mais a bola do que o normal pro Cruzeiro, e no segundo tempo a situação ela ficou muito parecida até pro lado do Botafogo, mas pro Cruzeiro ficou um pouco diferente, porque o Cruzeiro voltou melhor. O Botafogo voltou igual e o Cruzeiro voltou melhor. O que resultou, né, cara, no Botafogo ter que salvar um pouco mais de oportunidades, o Adrielson tem que melhorar o seu nível de jogo, o Lucas Perry tem que fazer pelo menos 3 defesas boas para garantir um 0-0. Então foi uma partida bem ruim do Botafogo, tá? O Botafogo, ele teve, nesse campeonato, quando ele não ganhou, foram 4 jogos, tá? Uma derrota pro Goiás, na Serrinha, uma derrota pro Atlético Paranaense, na Arena da Baixada,
um empate com o Santos na Vila Belmiro e agora o empate contra o Cruzeiro no Mineirão. Tá? Então são esses 4 jogos que o Botafogo não ganhou, de resto o Botafogo ganhou tanto em casa, onde tem 100% de aproveitamento, inclusive o Botafogo pode até bater um recorde na próxima rodada, fechar o primeiro turno de maneira inédita com uma equipe no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, fechar com 100% de aproveitamento dentro de casa, basta vencer o Internacional, que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, o Inter precisa ganhar e vai pressionar o Botafogo, não tenha dúvida disso. O Internacional é uma equipe que está devendo muito dentro de casa e vai tentar ganhar no Botafogo, então vai ser um jogo dificílimo contra o Internacional. Eu até torci pro Inter vencer o jogo contra o Corinthians, justamente para não entrar, tipo assim, mano, com sangue nos olhos contra o Botafogo. Não aconteceu, o Botafogo vai ter que encarar uma decisão contra o Internacional. Mas, de qualquer maneira, cara, nessas partidas que o Botafogo enfrentou, né, adversários que tiraram pontos do Botafogo, sejam 2 pontos ou 3, o Botafogo ele teve a sua pior partida, pelo menos na minha opinião, ofensivamente falando, contra o Cruzeiro nessa noite de hoje. O Botafogo, na minha opinião, ofensivamente foi bem mal, né? Isso se justifica também com a lesão do Tiquinho Soares ainda no primeiro tempo. Sinceramente, fico preocupado. O Botafogo, inclusive, informou através da sua assessoria de imprensa para os jornalistas que o Tiquinho Soares teve uma entorse no joelho, e aí, dependendo da lesão, sei lá, cara, ligamento medial, né, colateral medial, tudo mais, ele pode ficar ali fora 1, 2 meses, e isso é uma situação muito preocupante. Ou seja, esse cara pode perder ali, até depois do jogo contra o Flamengo. Não, o Botafogo enfrenta o Flamengo no dia 2 de setembro no estádio Newton Santos. Então, assim, é uma situação muito preocupante, né? E o Botafogo, quem sabe, não vai até o mercado para buscar outro jogador, né, para o ataque, embora tenha contratado o Valentim Adamo. O rendimento técnico do Botafogo ele cai muito sem o Tiquinho. E aí a gente teve essa lesão do Tiquinho Soares, certo? Só que de qualquer maneira, mesmo com o empate, o Botafogo ele foi mal ofensivamente, mas o Botafogo manteve, tirando 2 defesas ali, um lance, na verdade foi um lance só, tá? Que o PR fez 3 defesas seguidas, tirando um lance, o Cruzeiro ele foi melhor no jogo, ele foi superior no jogo, mas ele foi realmente perigoso ao gol do Lucas Perry em apenas um lance, se você forçar muito 2, tá? Então, defensivamente, o Botafogo também foi muito bem. E aí, com essa situação, o Palmeiras perdeu, o Fluminense, é verdade, ganhou, né, chegou a 31 pontos. O Flamengo acabou de perder para o Cuiabá pelo placar de 3-0 com o gol do Daverson e tudo. E o Grêmio perdeu para o Vasco, rapaziada. Ou seja, a gente, nesse momento, tem o Botafogo aumentando a diferença de número de pontos de 12 para 13 em relação ao segundo colocado, que nesse momento é o Fluminense. Ou seja, a vice-liderança ela muda. Numa rodada é o Grêmio, numa rodada é o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, mas o líder segue sendo o Botafogo, 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Ou seja, bate na madeira porque eu não quero isso, tá? Já vou bater na madeira aqui logo de cara. Mas mesmo que o Botafogo perca na última rodada para o Internacional dentro de casa, que eu torço e acredito que não aconteça, e algum concorrente pelo título vença, o Botafogo vai terminar, pelo menos da maneira que eu queria, algumas rodadas. O Botafogo encerrasse o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado, mas é claro, vamos lutar para que se mantenha essa distância de 16, de 13, ou para que se aumente essa distância para os 16 pontos. Enfim, sobre os próximos jogos, a próxima rodada, a gente vai discutir um pouco depois, e sobre a lesão do Tiquinho, né, também, tá legal? Um abraço, tamo junto e fui.